museu, a gente quando pensa museu, pensa numa coisa que guarda coisas antigas, né, e preciosas. Na verdade, o museu hoje, o Museu de Arte Contemporânea, e isso não é só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, ele tem a pretensão de ser um espaço de discussão e de interação e de encontro. Quer dizer, você não tem necessariamente que ver o museu como somente um lugar de guardar coisas, mas de encontrar e de procurar, né? E ter uma certa convergência de pessoas com interesses comuns, né? Então ele passa a ser uma coisa mais ativa, mais rápida e presente dentro da vida das pessoas, no momento que as pessoas vão a ele de uma maneira mais cotidiana, né? E o artista contemporâneo, ele tem essa preocupação de mostrar o que está fazendo, e muitas vezes ele não tem nem como financiar o que ele está fazendo. Quer dizer, normalmente nós financiamos o nosso trabalho com a venda do trabalho em si, mas a circulação do trabalho não se restringe somente à questão da venda e da compra. Ele também toca na questão do museu, porque a peça, quando ela vai para um museu de arte contemporânea, e ela se torna pública. E tornando-se pública, ela é dividida com pessoas que, na verdade, não teriam, né, a liberdade de entrar em residências fechadas, em instituições financeiras, ou bancos, ou lugares que são restritos a pouquíssimas pessoas. Nós não temos controle sobre o que nós fazemos do ponto de vista da compra e da venda. Muito pelo contrário, a gente até quando consegue vender uma obra, a gente tem um bom digamos assim, é um bom negócio para a gente, porque não podemos produzir mais, né? Então, assim, mas não se completa, não se fecha aí o ciclo da obra de arte. A obra de arte, ela precisa ser vendida, mas ela precisa circular no ambiente social e ser vista, né, por um público diverso, para ela cumprir, né, essa função de existência no mundo, né? Então, é o que eu sempre falo, se você não entrar num quarto escuro, você não vai ver nada lá dentro. Você pode ter um quadro maravilhoso lá dentro, mas se a luz não estiver acesa, você simplesmente não viu nada. Então, por aí, é um exemplo tosco, mas é um exemplo de que não adianta você ter grandes artistas se você não pode vê-los, né? Não adianta você ter um grande violonista que interpreta Bach em Vila Lobos, se o camarada não pode se apresentar a um público, digamos assim, diverso. Então, o desejo também da arte, de vivenciar a experiência da arte, também só acontece na medida que isso está, digamos assim... público. Exatamente. Viável e, digamos, ofertado de uma forma mais, digamos, não popular, mas, digamos, diversa, né? Porque você popularizar também não adianta, você trazer a coisa a nível popular, subentendido que você vai vulgarizar, não é verdade? Mas como vocês veem essa dicotomia entre erudito e popular? Eu acho que isso é muito positivo, pelo menos no meu conceito de trabalho, eu utilizo muito ingredientes eruditos misturados com ingredientes da cultura popular do estado do Rio de Janeiro, das experiências de artesanato que eu vejo, das experiências mais simples, digamos, dos mais simples objetos que eu venho vendo, né, eu trago para o meu trabalho. Eu acredito que justamente quando você consegue conjugar esses dois universos, né, o erudito, né, o dito erudito, ou seja, a alta cultura, e o popular, dito cultura popular, né, ou seja, baixa cultura, né, como eles dividem nos Estados Unidos e na Europa, né, a gente aqui não tem essa separação tão clara, justamente porque a gente não vê o mundo dessa forma, né? A gente prefere, inclusive, na música popular, a gente tem exemplos disso, né? Por que não também não trazer essa experiência da música popular para dentro da arte contemporânea, ou seja, os ingredientes de alta cultura e baixa cultura, eles convivem e se autoalimentam, né? Então é a partir disso que o nosso trabalho acontece, né? A gente lida com essas questões no âmago do trabalho. Mas quando vocês criam signos, vamos chamar de signos, tá? Signos novos, quer dizer, isso não fica muito difícil a percepção do ambiente mais popular?
surpreendente no sentido que, como a gente já falou antes, não tem como você controlar a percepção das pessoas, até porque a percepção hoje em dia, apesar da massificação, ela é muito diversa, né? E ela é muito relativa à experiência de cada lugar, de cada indivíduo até, né? Então fica muito difícil o controle disso, mas a gente não trabalha muito com esse nível de controle, a gente trabalha mais com um nível de estímulo, né? A gente traz para dentro da produção ingredientes que muitas vezes eles entram sem a gente mesmo perceber e eles saem no trabalho muitas vezes sem a gente mesmo controlar, né? Então esses ingredientes eles vão formando o que a gente chama de olhar, né? Eles vão formando o que a gente chama de espaço subjetivo. Esse espaço subjetivo ele é comum a todos que estão vendo, né? Que estão experienciando o olhar, né? Então é nesse território que a gente trabalha na experiência que acontece com o olhar, né? E normalmente isso é digerido pelo trabalho de uma maneira que a gente não controla, a gente não tem como mas dosar surpreendente como a gente não deve nunca, digamos, subestimar o outro, porque é impressionante como muitas vezes pessoas que não têm conhecimento da história da arte ou muitas vezes de arte contemporânea têm uma sensibilidade extremamente aguçada para perceber uma série de questões das quais o trabalho está lidando, né? Sobretudo, é quase como assim, de um olhar pela integridade com que o trabalho é feito, é quase como assim, uma interação, eu diria assim, afetiva, até assim, da própria experiência daquela pessoa como um indivíduo, porque na verdade a gente está lidando com elementos que estão presentes não só na cultura popular, mas na natureza, na vida, na experiência cotidiana das pessoas. Quer dizer, o nosso vocabulário é composto com elementos, digamos, que estão no nosso dia a dia. E isso é impressionante, que as pessoas estão abertas, digamos assim, a perceber, a vivenciar aquela experiência. Aquilo realmente é um agente de encontro, é um agente transformador, um agente que acontece assim, uma percepção criativa também, né? E isso realmente é uma coisa que não tem como mensurar. Muitas vezes pessoas assim, até estetas, às vezes estão condicionados a fazerem leituras extremamente, digamos assim, fechadas, extremamente, digamos assim, querendo simplesmente nomear coisas. Ah, isso parece isso, isso é aquilo, né? E sem, na verdade, se abrir e ter uma leitura um pouco mais aprofundada, um pouco mais aberta da obra de arte, né? Então, quer dizer, isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Finalizando, uma última perguntazinha. Vocês diriam que o trabalho de vocês é mais pensado ou mais sentido quando vocês executam? Eu acho que é mais pensado, porque na verdade no caso do sentido, né, aí você parte sempre de uma ação do cérebro, né? Acho que você fazer um trabalho, seja ele de que for, ele só produz sentido se antes ele for codificado de uma maneira mental, né? Então, não é uma experiência emotiva de primeiro. Eu acho que pode até haver emoção no processo, mas ele surge a partir de um conteúdo, quer dizer, de um substrato mental, né? Podendo, né, nesse processo gerar até uma emoção, né, uma afeição, uma forma, digamos assim, que lide com sentidos, né? Lide com sentido. Mas, né? na verdade, vem de uma questão racional, vem da razão mesmo, de você propor determinadas questões, entendeu? E ir trabalhá-las de uma forma dentro das... a iniciativa, você, na verdade, exatamente, o ponto de partida é mental. totalmente mental.
Vocês querem dizer mais alguma coisa para a população de Tamoios? Colocar mais alguma observação de vocês? Eu gostaria de dizer que, digamos assim, que eu estou muito feliz de estar vivenciando essa experiência aqui em Tamoios. Eu sei que é uma região que carece de muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu também vejo, digamos, atitudes individuais de pessoas buscando fazer a sua parte, e isso faz toda a diferença. Isso pode transformar realmente Tamoios, se cada comerciante cuidar realmente da sua fachada, cuidar realmente do seu lixo, cuidar realmente da sua frente, e a população também ter uma atitude de cuidado que vá um pouco além do seu portão, né? E também eu acho que também não se perder nas questões simplesmente políticas, porque as políticas vêm e vão, as políticas elas beneficiam por um lado, por outro lado elas, digamos assim, eu acredito ainda no que cada indivíduo fazendo o seu melhor, digamos assim, atento às questões, pode, digamos assim, com a ajuda de Deus, ter uma atitude transformadora em seu ambiente. E pela fé eu creio que essa região tem muita prospecção de prosperidade, de beleza e de uma série de coisas que realmente, se tiverem pessoas